O presidente eleito, Jair Bolsonaro, diz que a mídia é uma adversária dele e a Folha é a maior fake news do Brasil. Os jornalistas têm tido dificuldades em cobrir eventos da campanha dele, e mesmo protestos e, enfim, festas de comemoração como a de ontem, depois da vitória, têm sido agredidos pelo grupo político e pela militância. Como a Folha responde a esse momento? Acho que o jornal tem que reagir com altivez, tranquilidade e transparência a esses casos. Altivez porque a gente fez uma cobertura muito boa das eleições, a meu ver. Não há nada que nos desabone no exercício do jornalismo durante essa campanha, muito pelo contrário. A Folha fez reportagens relevantes, ofereceu serviços novos para o seu leitor, como o match eleitoral, para auxiliar o eleitor a escolher candidato a deputado federal e a senador. Criou podcasts, entre outras coisas que eu poderia citar aqui. Acho que, nesse sentido, o jornal está muito bem colocado para o debate público. O jornal tem que ter tranquilidade também de entender que, numa sociedade democrática, o progresso do país ele é feito ele exige mecanismos de controle para o funcionamento da democracia. A relação entre o poder e a imprensa é um desses mecanismos de controle. E esse exercício ele vai ser necessariamente atritoso se ele estiver funcionando bem. Se a relação entre o governo e a imprensa correr às mil maravilhas, é sinal de que alguém não está exercendo o seu papel direito nesse sentido. Então é normal acontecer isso. O jornal tem um histórico de questionamentos de governos que vem do Collor, passou pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma, no governo Temer também. Não é nenhuma novidade para a Folha o que está acontecendo agora. A Folha reafirmou em editorial publicado nesta segunda-feira que vai continuar onde sempre esteve, defendendo a democracia e tentando ajudar a construir um país melhor. E acho que o momento exige do jornal também muita transparência. O jornal ele não deve nada a ninguém, não tem que ter medo de nada. Tudo que for feito de modo a constranger o exercício do jornalismo, o jornal tem que divulgar isso, tem que dar transparência a isso. No momento em que o presidente eleito diz que vai cortar a verba publicitária de grupos de jornalismo que, por algum motivo, ele acredite que não merece esses recursos, a Folha pretende tomar algum tipo de procedimento para cobrir o governo Bolsonaro ou fazer algum tipo de investimento? O que a gente cobra do governo é que ele respeite a Constituição. Momentos como esse exigem que a gente respeite o nosso manual de redação. O mesmo princípio que a gente cobra do governo, a gente tem que cobrar de nós mesmos. No manual, as normas que guiam o jornalismo que a Folha pretende fazer estão todas explícitas ali e no projeto editorial que a Folha atualizou há 2 anos. A redação da Folha é formada por pessoas de diferentes crenças, diferentes posições políticas, de diferentes lugares do Brasil. A maneira como essas pessoas reagem ao ambiente durante o processo de produção jornalística, quando elas entrevistam alguém, quando elas escrevem uma reportagem, quando elas vêm aqui na TV Folha dar uma entrevista, todo esse processo tem que estar filtrado pelo manual de redação, porque se não for isso, a gente não vai ter um jornalismo profissional de qualidade como resultado. A melhor coisa que a Folha pode fazer nesse momento é reafirmar o que está escrito no manual de redação. Bolsonaro usa das redes sociais para fazer uma comunicação direta com a população. Qual é o impacto disso para o jornalismo profissional? Isso é um dado da vida. Não há nada de ilegal ou de imoral no momento em que um político escolhe as redes sociais para se dirigir à população, para transmitir a sua mensagem. A vida é assim e acho que a gente tem que se acostumar com isso. Olhando do ponto de vista do exercício do jornalismo profissional, isso nos tira a possibilidade de questionar o poder público ou a pessoa que está exercendo o poder. A gente tem que buscar maneiras de contornar essa questão. O jornal tem que produzir reportagens investigativas que obriguem a pessoa que é candidata a algum cargo eletivo ou que está exercendo um posto público a se manifestar, a ser colocada diante do contraditório. Qual que é a responsabilidade das redes sociais enquanto empresas nesse cenário? Acho que se cobra muito pouco das redes sociais e essa campanha mostrou isso mais uma vez. Toda a discussão sobre as chamadas fake news, ela foi feita exigindo que o jornalismo profissional corrigisse o problema. A capacidade que o jornalismo tem de corrigir esse problema é muito limitada, é um pouco enxugar gelo. A gente não está se esquivando de fazer o trabalho, a gente fez o trabalho, checamos muitas e muitas informações, mas o efeito disso diante do massacre das fake news em relação à opinião pública, ele é muito relativo. Além dessa questão da distribuição em si, existem indícios claros mostrados em reportagens da Folha de que houve práticas ilegais na produção e na distribuição dessas fake news. A investigação desse caminho ela é muito complicada por causa do papel das empresas de tecnologia. Elas são uma caixa preta nesse sentido, fornecem muito pouca informação para a justiça e para a polícia que permita fiscalizar o caminho dessa fake news. Exige-se menos de uma empresa de tecnologia do que se exige de uma telecom, uma operadora de telefonia. Isso, a meu ver, não faz sentido nenhum.